Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Dando sequência àquela nossa série de 3 entrevistas com os professores vencedores do projeto, professor destaque da Câmara de Vereadores de Teutônia, eu recebo hoje o professor Evandro Biondo. Bom dia, Evandro, tudo bem? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. Uma satisfação estar aqui nesse programa de vocês, programa muito lembrado pela população. Evandro, a população de Teutônia já te conhece um pouquinho, mas eu vou pedir para te falar de onde você é natural, contar um pouco da tua infância. Se tiveres até um caso interessante para nos contar, fica à vontade. Tá legal. Nascido na cidade de Garibaldi, aqui na Serra Gaúcha, no ano de 73. Eu vim para Teutônia muito pequeno ainda, né? Aos 2 para 3 aninhos, e a gente veio morar aqui no bairro Languiru. Então, praticamente assim, eu sou teutoniense, sou nascido em Garibaldi. Tenho muitos parentes lá na cidade de Garibaldi, na região serrana, mas vim para Teutônia no ano de 1976. Então, a gente veio morar onde hoje é o Bar do Gringo, que tinha um nome ainda, inclusive por causa do meu pai, meu falecido pai, já faleceu há 10 anos. A gente veio devido ao comércio, né, pro município de Teutônia. Meu pai era comerciante, inclusive lá no interior de Garibaldi, na cidade de Marcorama, né, distrito de Marcorama, ele tinha um salão de baile. E ele também era comerciante, ele e a mãe, né, são de origem comerciantes. A mãe ainda mora aqui na Guiru, né, e ele veio para cá porque... E eu questionei ele ainda quando ele estava em vida, por que teria vindo para Teutônia. Então, a colocação dele foi que, mesmo a Serra Gaúcha sendo uma cidade pujante, ele via aqui no município de Teutônia, naquela época ainda era Vila Schmidt, né, Westfália também, ele vinha fazer vendas e entregas para cá, ele via como um local de um próspero crescimento. Então, ainda ele era um empreendedor, então na década de 70 ainda ele via que Teutônia era ainda estrela, né? Seria um município que teria um crescimento muito próspero, seria um município muito próspero. Então foi por isso que ele veio para cá. E aí estou eu aí, né? A gente cresceu, estudou sempre aqui no município, escola pública, né? E está aí tentando contribuir para o crescimento do município. Biondo, quando você decidiu que gostaria de ser professor? Na verdade, eu comecei a fazer minha graduação de ciências no ano de 1994 na Univates. Ainda era ciências, matemática e ciências. Depois, 94, então, até 98, tive minha formação. De 98 a 2000, fiz habilitação plena em biologia, então uma outra faculdade. E depois, tomando gosto pela questão, fiz pós-graduação em gestão ambiental e o mestrado em 2006 até 2008. E no meio desse tempo todo, fazendo especializações e cursos. O gosto pela educação foi porque acredito que o professor, quando ele escolhe essa profissão, ele tem algo assim, ele deixa um patrimônio, tem algo que é um legado que ele deixa. Mas para muitas pessoas não entendem isso. E se tu conversar com os professores, a tarefa de educar ou de construir conhecimento com os alunos, ela não é tu não vê resultado de uma hora para outra. É um trabalho a longo prazo, médio e longo prazo. Mas ele vem. As pessoas, a gente pode ver. Eu ouvia também de jovem, né? Eu, quando estudante, gostava de estudar. Era um estudante determinado, tinha minhas metas, gostava de estudar, não tinha essa de faltar em aula e tal. Eu aprendi desde jovem que tudo de origem humilde, mas você pode conseguir todas as coisas na sua vida, basta querer. As coisas materiais você pode perder a qualquer momento, mas o que você constrói de conhecimento, o que você aprende, o que você guarda no seu cérebro, eu falo isso para os meus alunos, para os estudantes. O que vocês conseguirem construir de conhecimento é um patrimônio que ninguém nunca mais vai tirar de vocês pro resto da vida. Você pode comprar um carro, pode ter uma moto, pode ter uma casa. Óbvio, são coisas materiais importantes, um bom emprego,
a busca de valores, de recursos, mas o que você tem de conhecimento, ninguém nunca vai tirar. Então acho que aquilo foi um passo decisivo e algo marcante para mim, para que eu seguisse a questão educacional. Então, a partir do momento que eu ingressei nas ciências, eu me encantei. Então, assim, não foi algo assim, desde pequeno eu diria que eu queria ser professor. Tanto é que eu tive outras profissões, trabalhei de servente pedreiro, trabalhei de atendente no bar, meu pai, eu era garçom, poderia ter seguido o caminho do meu pai, da minha mãe, né, dos meus pais, sermos comerciantes. Eu fui bancário, trabalhei no Banco Bamerindos durante 6 a 7 anos. Quando era jovem, eu falava algumas das profissões, assim, que eu gostaria de ser bancário e tal, e passou. Aí depois daquilo eu estava fazendo a minha profissão e ingressei como professor. Fiz concurso no município de Teutônia. Já trabalhei em algumas escolas, né, inclusive permutado aqui na Escola Gomes Freire, em várias escolas da rede municipal. Hoje em dia estou na Escola Leopoldo Klepper, no bairro Lesgut. Minha irmã também é professora, ela a Elaine é doutora e dá aula na UERGS, né, professora da UERGS de Encantado e aula de graduação e pós-graduação. Então, assim, a gente já dentro da família, minha esposa é professora também, né, a Fabiana é professora, e a gente está no meio, inclusive na área ambiental, na área de ciências de biologia. Então, assim, a partir do momento que comecei a dar aula, eu me encantei. Então, sou uma pessoa que tem um apreço e gosto pela educação. E, assim, nos mais variados níveis. Eu nunca fui professor de educação infantil para os pequenos. A minha graduação, minha docência não me permitiu isso, não tive formação para isso. Mas a partir do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, inclusive algumas palestras em graduação, é o período que o aluno está numa sua maior transformação. Então, esse é um período que tu tem que construir de uma forma bem delicada, bem importante com eles. Porque às vezes é um momento de mudança, quando tá na fase de mudanças hormonais, mudança de corpo, a juventude de hoje, assim, ela é bem... Mas assim, eu consegui buscar meus conhecimentos de infância, junto com a formação e com o gosto pela educação, de ver que consegue construir o aluno, fazer com que ele melhore a cada dia. Eu acho que me satisfaz, isso que me satisfaz. Evandro, conta pra gente também um pouco dessa transição de estou saindo do ensino médio, vou pro mercado de trabalho, vou pra faculdade. Como é que tu fez essa escolha? Afinal, você disse que já trabalhou em vários locais também. Bom, meu tempo não era 9º ano, era a primeira série até a 8ª série. Então, eu gravei porque é do ano de 1981, primeira série, 82, segunda, até 88. No ano de 89, eu comecei a estudar no ensino médio. E foi a 2ª turma do ensino médio da Escola Gomes Freire de Andrade, já que eu sou morador de Languiru, minha moradia próximo à escola, morava com meus pais próximo à Escola Gomes Freire, então foi ali. O Gomes abriu o ensino médio no ano de 88 e eu não fui estudar fora, fiquei estudando aqui. Mas nesse meio tempo, durante o ensino médio, já que a gente estuda à noite, durante o dia tu vai trabalhar. Então fiquei por um tempo ajudando meu pai na venda, no comércio. Depois fui trabalhar na marcenaria, na madeireira. Trabalhei e foi no período de alistamento, 17 para 18 anos. Ali eu larguei a profissão e fui servir o exército em Santa Cruz. Na volta eu estava desempregado, então devido a questões da vida da gente, assim, eu era atleta, jogava futebol, então estava indo jogar nos Juniores Lajadenses, jogava futebol em clubes amadores. Joguei aqui nos times de Teutônia e naquele momento fui convidado para trabalhar hoje é Lactalis, na antiga LG. E ali eu comecei a ter meu sustento, meu recurso para poder pagar minha faculdade. Então, essa transição, assim, da tua pergunta, hoje em dia os jovens já estão muito mais, naquele tempo era mais estudar, mas como eu estudei à noite, sempre escola pública, até o 8º ano durante o dia. À noite, durante o dia, a gente está ocioso. Se tu não tiver uma ocupação, é a questão dos jovens de hoje em dia. Então, no meu tempo, naquela época que a gente estudava, não tinha jovem aprendiz, não tinha, senão certamente eu teria feito, né? A vontade, a condição. E tem muitos jovens hoje em dia que têm essa oportunidade. Muitos estão indo, trabalhando. Alguns até não aproveitam isso. Mas assim, eu vejo hoje em dia como uma questão natural. E a gente conversa com os próprios alunos, os tempos são outros, não são mais tempos assim. Hoje em dia todo mundo vai para o mercado de trabalho, todo mundo está buscando o mercado de trabalho. Por essas questões, tinha uma época que escolas de educação infantil, creches não existiam, alguém ficava em casa. No caso, a história conta, eram as mulheres, né? Os maridos iam estudar. Hoje em dia não, todo mundo vai trabalhar. Eu digo isso para os alunos.
todo mundo tem as suas responsabilidades dentro de casa. Não é mais aquela assim, a mulher fica, ela vai ter que fazer a comida, cuidar da criança, lavar a louça, limpar, e o homem... Não, todo mundo, as tarefas são divididas. Alguns não entendem isso. Isso a gente trabalha também dentro da educação. Então, eles têm que saber, daqui a um pouco o jovem tem uma criança pequena em casa, um nenê, um irmãozinho, um maninho, ele vai ajudar a cuidar. E o pai e a mãe vão trabalhar. Então, assim, os tempos são outros, tempos de mercado de trabalho. Se isto é bom ou não é, bom, assim, existem grandes debates em relação a isso. Mas, assim, afinal de contas, a nossa sociedade, ela está organizada dessa forma, né? Eu vejo hoje em dia, em relação ao meu tempo, hoje em dia, muito mais facilidade para os jovens em relação ao trabalho e estudo. Em que momento a política entrou na tua vida? Bom, como eu te falei, desde jovem, assim, participativo na comunidade, eu sempre fui de participar, e a política foi algo a mais. Então, assim, eu me recordo, meados de 2001, quando eu estava já trabalhando na Secretaria de Educação, o então secretário Newton Gettel me convidou para fazer algumas horas na Secretaria de Educação e desempenhar a função de coordenador de alguns projetos, né? O GITEU é um deles, trabalhei nos Jogos Escolares, fui coordenador dos primeiros Jogos Escolares, 2001, 2002, projetos ambientais, estruturação e organização de hortas em cada escola, de trabalhar a questão ambiental. Nós organizamos o projeto Fauna, desenvolvemos no município de Teutônia, então foram vários projetos. A partir dali, estando lá dentro da Secretaria de Educação, te abre várias portas, janelas. Então, eu continuei dando as minhas aulas e atuando também como coordenador, com algumas horas a mais. Aquilo estimulou. Mas, além disso, eu acho que um marco decisivo foi, e eu tenho isso como pauta e converso com as pessoas dentro dos grupos políticos e tal. A gente faz parte e conversa, tem habilidade para conversar com várias pessoas, que criticar é fácil, né? Eu nem vou entrar naquele viés de citação, oposição e tal, que, enfim. Mas se tu acha que não está certo, coloca o teu nome à disposição. E foi isso que deu clique. Olha, eu vou colocar meu nome à disposição. Na minha primeira eleição eu não obtive êxito. Foi por poucos detalhes, não conhecia muito o mundo político, questões de coligações, enfim, por pouco, faltaram poucos votos e não consegui ingressar na Câmara de Vereadores. Mas, independente dessa questão, estando com cargo ou não, agora nesse momento, todo mundo sabe que eu concorri, fui candidato a prefeito do município de Teutônia, não tive êxito, nem por isso, se tu não conseguiu ter êxito e tu saiu derrotado numa eleição, não é que tu perdeu. Tu pode continuar assim como eu continuo fazendo meu trabalho, tu pode fazer de outra forma, só não sendo remunerado e tendo um cargo. Então, assim, o gostar de política, às vezes as pessoas não entendem. Gostar de política, tu tem que fazer algo que, no mundo político, assim, muitas pessoas veem a política como algo que é nocivo, e não é, bem pelo contrário. Então, eu tive essa interpretação, que a política, nos moldes como nós vivemos em sociedade, ela que rege a sociedade. Então, assim, todas as coisas são feitas, uma modificação no trânsito, um aumento do valor salarial, o custo da cesta básica, qualquer coisa, o pagamento do funcionalismo por qualquer coisa é regida por atos políticos, que tem os dois poderes, o executivo e o legislativo, que torna as leis válidas leis, e o legislativo, que é o mediador. Então, assim, por causa disto que me fez, eu gosto da política bem feita, da política que resolve uma série de situações e que faz melhorar a qualidade de vida das pessoas. Este é o meu foco. Eu, como político, penso nisso. A gente tem que atuar, porque afinal de contas, o local que a gente vive, no caso, eu sou morador do bairro Languiru, mas trabalho no bairro Alesgu, tenho amigos e conheço todos os bairros, todos os lugares do município. E não só no município de Teutônia, em outros lugares, Paverama, Poço das Antas, Westfália, a região, e ela se assemelha em várias condições. A gente tem que trabalhar para melhorar a qualidade de vida nossa, porque nós moramos aqui, e das pessoas próximas a gente, porque a gente não vive sozinho. A gente tem família, tem amigos, tem uma comunidade, tem vizinhos, enfim, que a gente se relaciona. Nenhum ser humano vai conseguir sobreviver sozinho. E dentro dessas relações existem as relações políticas. Então, o meu gosto pela política foi por causa disso. Pelo que eu vivenciava desde jovem. Meu pai gostava muito da política, mas nunca concorreu, assim. Eu me coloquei à disposição. Inclusive, ele não esteve... A minha caminhada política como cargo político, ele não esteve vivo. Ele faleceu no ano de 2008. Ele não conseguiu ver. Ele era um dos maiores incentivadores. E me falava isso.
Aí eu questionava ele, dizia, olha, por que você não concorreu? Eu disse, acho que a pessoa não tem que ter só vontade, inteligência ou gosto, tem que ter estudo também. Tu tem um estudo também, então as pessoas têm que ter. Não que isso seja decisivo para ter um cargo, todas as pessoas têm condição. Mas acho que foi isso, junto com a questão de não adianta só criticar e falar e não fazer nada. Tem que fazer também, tem que colocar o nome à disposição. E por isso, assim, eu orgulho talvez não seja a palavra, mas eu fico muito feliz e olho, tenho uns recortes de jornal, tenho as lembranças das questões que a gente conseguiu participar como suplente vereador, como secretário, como vice-prefeito, atuando na questão partidária, atuando nas comunidades, enfim, como presidente da Câmara. Se tu olha para o passado, tu vê que se deixou uma herança bonita. Isso é importante. O pior se fosse o contrário, né? Então, assim, os resultados a gente começa a ver depois, né? As pessoas que te dizem, mas coisas amplas, né? Conjuntas, que a gente teve a possibilidade de ajudar na construção do município de Teutônia, tanto num cargo político ou não. E recentemente você então também voltou à Câmara de Vereadores, dessa vez como homenageado, através do projeto Professor Destaque. Evandro, conta pra gente um pouco mais sobre esse projeto. É importante colocar, é o primeiro ano que tem esse projeto, né? O projeto da Câmara de Vereadores, a distinção acho que foi elaborada, o projeto de lei através da vereadora Aline, a qual a gente agradece, mas a toda a Câmara de Vereadores, a presidente Kathleen, enfim. É importante colocar que todos os professores têm o seu mérito, porque senão fica uma questão assim, aquele é o melhor professor, aquela é a melhor professora. Acho que o melhor, e eles foram felizes e eu conversei para eles, o destaque. No ano de 2019, foi a Maria Isabel, o professor Evandro e a professora Ana. No ano de 2020 serão outros, depois outros, mas é importante colocar agora que todos os professores têm o seu valor, têm o seu destaque dentro da sua atuação, com as suas turmas, nos seus projetos, nas suas condições. E a gente vem elaborando, não é agora no ano de 2019, eu venho trabalhando esse projeto que é o Sala de Aula ao Ar Livre, né? Pensando e repensando as questões da água, desde o ano de 2017, para quebrar um pouco o estudo tradicional. Quebrar talvez não seja o termo, mas modificar ou utilizar, não deixar o tradicional, o teórico de falar que a água é importante, como tem que se fazer, mas tentar fazer de uma forma diferente, levar os alunos, e aí o projeto foi desenvolvido nos 6º anos, então os alunos que estão lá no 8º ano, 2017, 18, 19, que estão lá, eles lembram-se também, né? Eles vieram e colocaram para mim que eles também passaram por esse processo de ir lá a campo, de ver onde é que são as vertentes de água, saber da importância, saber que a água vai e tudo que se faz com a água, os dejetos, os restos, se não é cuidado, se tu não cuidar, se tu largar esgoto a céu aberto, se tu não tiver aonde acondicionar, o que tiver de desperdício, a água vai migrar até lá no arroio. E a gente fala tanto de preservar os nossos rios e tal. Claro que a Escola Leopoldo Klepper, no bairro Alesgut, ela tem um local privilegiado. Então, assim, nas proximidades da escola tem um futuro parque ambiental. A gente levou os alunos até lá, eles puderam in loco visualizar. Quando o aluno vê e vai na prática, ele marca. Então, assim, a gente fazia os relatórios de saída de campo. Eles tiveram a oportunidade de ter uma conversa com o colaborador Paulinho, da Associação da Água, para desenvolver em Languiru, e lá tem um posto de coleta de água, como é a cloração, como é a fluoração, como é que é o tratamento dessa água que eles bebem. E ele fez a explicação. Dali a gente passou e viu o córrego para onde é que ela está desaguando, até nos fundos do campo do Ouro Verde. A gente conseguiu passar e ir até a beira do Arroio Boa Vista. Lá tem um pedrão bonito, agradável. Inclusive a gente tem um videozinho que a gente fez, está no YouTube, né? As pessoas que quiserem olhar, pode olhar. Só botar a sala de aula ao ar livre. E lá a gente teve aula. Lá a gente viu como está a água, quais são as condições. Óbvio que não tomamos banho, eles não entraram. Mas assim, a gente teve a oportunidade de observar como é que a mata ciliar, como está, o que acontece depois de uma enchente, como está o nível da água, como é que está a turbidez, se tinham animais, não tinham. Então lá era uma verdadeira sala de aula ao ar livre. Na minha disciplina, complementar conteúdos que a gente já tinha teorizado antes com eles, mais isso. Então, assim, além dessa questão de irem lá ao ar livre, eles, in loco, na casa deles, tiveram uma tarefa que era de primeiro fazer o diagnóstico e analisar como que está sendo utilizada a água na casa desses alunos. Então, assim, tinham tarefas lá, eles tinham que coletar dados para depois tabularmos e fazermos um gráfico, fazermos uma tabela, um gráfico,
A gente fez todo o levantamento com os alunos, eles tinham um estudo dirigido de analisar como que eles lavam a louça, torneira aberta, fechada, qual é o tipo, mas sem falar qual é a quantidade de tempo de tomar banho, eles tiveram que cronometrar e ninguém podia saber. Cronometrar pai, mãe, sem eles saber, tudo. Eles tinham que primeiro descobrir onde é que era o hidrômetro, né? O início foi o hidrômetro. Então assim, porque muitos saem do ensino médio, se tu falar hidrômetro, eles não sabem onde é que é, muito menos onde é que tá, mas nem o que que é. Então eles tinham que saber que tem um local da casa que marca a entrada e saída de água, a questão de custos também, quanto custa para tratar ela e tal. Então o projeto trabalhou tudo isso. Tiveram alunos que sentaram na frente do hidrômetro e observaram quanta água que entra, eles puderam analisar em matemática, por casualidade sou professor de matemática deles também, então na matemática a gente trabalhou isso também. Se tinham desperdícios na sua casa, então eles sabiam que se todas as torneiras e todas as saídas de água de sua casa, desde a descarga até as torneiras não estavam abertas, ninguém estaria usando, o hidrômetro teria que estar parado. E alguns, e a gente tabulou nesse gráfico, alguns estavam girando. Então, sinal que tem algum vazamento, está agotando água em algum lugar. Eles ajudaram a dizer para os pais, porque também tinha uma tarefa, de sentar com a família num determinado momento e explicar tudo o que eles fizeram, como eles fizeram, o que tal, e pedir para a família evitar o desperdício e tal. Criar um hábito novo, um hábito mais saudável, mais sustentável. Então, se tentou fazer isso. A gente teria menos êxito se fosse só teórico, só na sala de aula. Mas eles indo e conhecendo, então, deu mais propriedade para eles fazerem isso. Então, em suma, foi um trabalho bem simples, que muitos professores fazem também, né? Dentro das suas disciplinas, suas áreas, a temática água, né? Aliás, a questão ambiental, ela é muito importante ser trabalhada. O tema água é um só. Além de lixo, esgoto, enfim, vários temas. Hoje em dia o crescimento populacional da cidade é um tema ambiental. Quanto mais pessoas nascem, mais uso do recurso, mais dejetos, mais utilização de comida. Ou comer um pedaço de carne, a gente trabalha com eles. Quanto que implica na questão ambiental? Então tudo isso, não de uma forma que a gente chama ecologenta. Eu não sou ecologento, mas a gente tem que criar uma consciência. Porque a verdade ela não está lá no extremo, tu não pode, tem que parar com tudo, ou tu tem que abusar de tudo. Tem que usar o meio termo, tem que saber, tem que controlar. Então, mais foi isso que o projeto olhou, e a gente desenvolveu ele como uma prática do dia a dia, uma prática pedagógica. Eu até repensei no final de enviar ou não para a Câmara de Vereadores, mas a gente foi estimulado. Eu tenho que destacar aqui a parceria dos professores lá da escola, fazer um destaque especial para a diretora Roseli Hartmann, que foi uma incentivadora, disse, não, vamos escrever. A estagiária, a professora estagiária, Karina Meyer, que me ajudou na elaboração, porque a gente tem sala de aula, tem horários a cumprir, e ela foi uma das pessoas que me ajudou em algumas partes, assim, de organização, de envio de organização do projeto e tal, então ela foi muito parceira. Eu tenho que fazer esse destaque para essas pessoas, porque a gente não consegue nada sozinho, né? A gente tem que ter ajuda, tem que ter parceria das pessoas, assim como a gente foi parceiro em outros projetos. Então, assim, em suma, bem resumidamente, né, para vocês, o projeto foi esse. Professor, parabéns pelo projeto, parabéns para a escola, e eu deixo ainda um pequeno espaço para você deixar um recado para quem nos ouve, porque a ideia desse programa é justamente que o nosso ouvinte possa se inspirar com um pouquinho da tua história, com um pouquinho disso que você relatou nesse breve tempo. A gente sabe que teria muito mais história para contar. Ok, obrigado. Eu quero agradecer o espaço, né? Acredito que seja bem importante destacar, como você me colocou do projeto antes de eu vir dar a entrevista para você, que outras pessoas mais. Então, assim, são várias pessoas que ajudam na construção, principalmente de uma forma geral, que ajudam, que são empreendedores, que ajudam o município de Teutônia, alguns na área da educação, outros na saúde, enfim. Dizer assim, pegar a essência, o tema do projeto e novamente colocar que é importante que as pessoas tenham esse viés, esse enfoque ambiental, né? Que vejam as questões. Se for para a parte política, que as pessoas que acham que podem contribuir se coloquem à disposição. Porque nós precisamos, ninguém consegue nada sozinho, a gente não consegue o avanço sozinho. E muitas vezes é torturoso. Quando tu está num cargo de liderança, tu tem as tuas perdas significativas. Em termos educacionais, então, eu queria agradecer aos meus alunos, que foram parceiros. Poderia dizer, mas eles têm que fazer do mesmo. Mas eles, muito mais que desenvolver as aulas, que construir conhecimento, eles foram parceiros, abraçaram uma ideia junto.
Então isso que foi só os 6º anos, né? Mas toda a escola está engajada nisso, né? A gente tem que ter novos hábitos, os tempos são outros. No mais, assim, agradecer o espaço de vocês, destacar a Aratiró, uma rádio bem significativa no nosso vale. Muito obrigado. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com o professor Evandro Biondo. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.